O Rogério entrou no São Paulo para dirigir o São Paulo no momento errado. Completamente errado. Não estava pronto ainda. Não estava pronto, não estava preparado. Então, ele mesmo admite isso. Você conversa com o Rogério hoje, ele fala, não, poxa, eu aprendi muito este ano aqui com Fortaleza, na Série B. Ganhou o campeonato da Série B, tá fazendo boa campanha. Hoje, aí se ele vem dirigir um Santos, um São Paulo, enfim. Corinthians. Na Corinthians, acho que meu não. Meu sonho é ver o Rogério dirigir. Mas acho que não. Nossa, é o meu sonho. Mas seria uma ruptura até de estilo. Eu acho que porque o Corinthians não joga da forma que o Rogério gosta. Muda o estilo para receber o Rogério. Eu acho que 2 times, o Corinthians e o Palmeiras. Não. Eu acho que tem que dirigir, sim. Daqui um tempo, daqui 10 anos. Claro, não 10 anos, não. Eu acho que o cara, ele tem que... É importante o cara fazer isso. Eu acho que é legal. Inclusive, eu quero ver qual vai ser a reação dele na hora do gol se o Fortaleza fizer contra o São Paulo. Vai ser bacana. Quero ver se acha que ele vai fazer assim ou ele vai comemorar. Eu acho que o Rogério... Aliás, ele tá passando uma situação essa semana aqui interessante, né? É a primeira vez, porque o Rogério é a marca São Paulo, né? Eu acho que nenhum outro jogador, e o São Paulo teve grandes, hein? Jogadores mas igual ele é difícil. Fenomenais, né? Jogadores fenomenais São Paulo teve. Mas nenhum jogador marcou como marcou o Rogério, principalmente porque jogou num time único. Só jogou no São Paulo. Aí a questão do Rogério técnico agora, eu acho que ele, sentimentalmente, ele hoje dirigiria na boa um rival. Acho que a passagem dele ali como técnico o deixou decepcionado com muitas coisas. Sim, com a diretoria atual, principalmente. Sim, acho que hoje o Rogério, ele não tem no sentimento dele, não vou dirigir o Corinthians e o Palmeiras. Talvez ele recusasse um convite achando que ele teria muitos problemas de rejeição da torcida do, entre aspas, futuro time. Mas pelo sentimento dele, eu acho que hoje ele iria na boa para um rival sem nenhum peso na cabeça dele. Sinceramente, eu não consigo entender essa coisa é o time que eu torço. Cara, isso é um trabalho, como qualquer outro. O cara trabalha no banco X, não vai para outro banco. Isso é um trabalho. Se ele quer ser treinador, ele tem que ser treinador e tomara que receba um convite do Corinthians, do Flamengo. O cara dirigiu o Corinthians, é um negócio sensacional. Porque é uma outra função. Do Palmeiras. Mas nem que não fosse. Se ele fosse como goleiro do São Paulo. Né? Na minha cabeça, o Palmeiras oferece 5 vezes mais. Vai pro Palmeiras, o cara tem que ser profissional. O Rogério e como técnico, de então sair do São Paulo como goleiro 2 vezes. Né? Uma pro Arsenal, que aí não teria nada a ver, né? E nesse momento que ele foi afastado, quando nesse negócio do Arsenal, ele teve propostas do Cruzeiro, do Inter ali, ele teve perto de sair. E antes de ser titular, ele falou algumas vezes que ele pediu para ir pro Goiás, só que aí a direção falou que ele jogaria no outro ano, aí ele ficou. Não, gente, como técnico tem que ir para qualquer lugar. Eu entendo completamente o que o Flávio tá falando, mas o Rogério ainda vai pensar, quando ele receber uma proposta que pode acontecer de um Corinthians e um Palmeiras, que isso pode diminuir o tamanho dele na história do São Paulo. E de fato, pode. Eu acho que de alguma forma pode afetar. Se um treinador que ele é totalmente identificado com o São Paulo, que começou e terminou a carreira no clube, que é o maior jogador da história, ele vai para um Corinthians e faz um baita de um trabalho, para um Palmeiras e faz um baita de um trabalho. Ele entra na história do Corinthians. Então, mas e aí ele fica na história do talvez diminua. Tem que perguntar para torcedor do São Paulo, mas talvez diminua a idolatria que o São Paulino tem em relação a ele. Mas dane essa idolatria. Eu acho que ele pode fazer história. Talvez ele pense nisso. Se ele puder fazer história em 2, melhor. Eu nem pensaria nisso. Eu já acho que daqui um tempo vão lembrar do Rogério treinador. Já vão começar a falar do Rogério. Vai ficando muito velho jogador, né? Isso, vira muito ex-jogador. Exatamente, que nem o Falcão, que nem o Paulo Roberto Falcão. Se ele recebeu o convite do Grêmio, qual é o problema? Sim. Ele vai. O Marcelo Oliveira não foi o Falcão, claro. Mas o Marcelo era da história do Atlético, que foi campeão pelo Cruzeiro. E ficou ídolo dos dois. Se o Falcão receber um convite do Grêmio, eu tenho certeza que ele vai. Tenho certeza que ele vai. Hoje um cara que foi um jogador muito bom, talvez dos técnicos da Série A, posso estar esquecendo, mas dos que eu lembrei de cara, acho que foi o melhor jogador, o Renato, né? O Renato Gaúcho. Eu acho que hoje as pessoas falam do Renato só como técnico. É verdade. Ninguém lembra, e foi um ótimo, eu tô falando de um cara que foi bom. Lembra só do gol do Barriga. Porque ele era um jogador marcante, ele foi um jogador marcante. Foi mesmo. E hoje as pessoas falam do muita gente acha que a estátua, mas muita gente acha e ele jogou em vários clubes. Mas muita gente acha que a estátua é por causa do técnico. Eu não sei, aí tá, neste momento, depois da estátua, se ele receber um convite do Inter, é uma dúvida. Estátua serve pra quê? Estátua serve pra quê? Pra povo fazer cocô em cima? Dane-se a estátua. Vai ganhar o dinheiro dele, vai fazer a vida dele. Vai explicar isso pro torcedor. Prega o torcedor. O torcedor, ele depende do dia. O torcedor é o mesmo que chama o mestre de pipoqueiro. E no outro dia ele é melhor que o Pelé. Dane-se o que o torcedor pensa, faz a vida dele. Eu acho que o Rogério daqui a um tempo não vai ter problema nenhum com nenhum clube. E olha, eu vislumbro o Rogério um cara que pode chegar até a seleção brasileira como técnico.
pela maneira que ele é. Eu já quero coisa melhor pra ele. Eu quero que ele vá pra um time europeu. O jeito que é o Rogério é um cara que ele não se contenta em fazer uma coisa pequena. Toda a carreira dele como atleta foi vislumbrando algo grandioso. Por isso que ele consegue. Por isso que ele chegou ao 100º gol. Quero ver um outro goleiro marcar 100 gols. É por isso que ele consegue. Meta grande e conquista grande. Ele tá fazendo um planejamento de carreira que tá pensando em coisas importantes. Então, não é pequenininho demais. Eu não vou no Corinthians, mais jogar dirigir o Corinthians. Ele teve convite para sair agora e ele achou melhor não sair. Atlético Mineiro. Ele falou, não, vou jogar uma Série A. Agora eu vou jogar uma Série A inteira. Porque o Atlético é pepino. Não, porque ele sabe que ainda precisa rodar um pouco mais. Tudo bem. Ele rodou na Série B, agora vai rodar com um time que ele sabe que não tem chance de título, nada, mas lutar para não cair já é um objetivo. Claro. Na Série A. E o pessoal do Fortaleza dá esse respaldo para ele, que entendem isso. Entende que ele vai lutar para não cair com esse time do Fortaleza. Há 2 semanas eu entrevistei o presidente do Fortaleza aqui, né, pro domingo, né, pro Seleção Jovem Pan. Eu perguntei isso a ele. Presidente, o Rogério recusou um convite. Você vai manter o Rogério se o time estiver mal? Ele falou que sim, né? Não tenho como eu garantir o que o cara falou. Mas ele falou que sim, e aí ele falou... eu trago, né? Aí ele falou que não tem ninguém melhor que o Rogério na visão dele para que ele possa trazer. E aí ele falou uma coisa que pode ter um peso maior aí realmente, né? Porque normalmente que os caras falam que vão manter, mas não mantém. Mas uma coisa que pode ter um peso, que ele falou que o Rogério, ele é muito mais que um técnico ali. Verdade. Ele influenciou em tudo. Ele influenciou no centro de treinamento, influenciou na fisiologia, influenciou na fisioterapia, em tudo. A escola do Rogério é Tele Santana. Depois, nas mãos do Muricy. Então, essa escola do Tele, ele vai carregar. O Tele, o Flávio acompanhou em loco isso no gramado. Como é que era o Tele? Ele ia pra ver como é que tava o gramado do centro de treinamento. Ele morava... Comida, isso aqui não pode, isso aqui pode. Ele morava... Ficava cabelo do jogador. E essa escola... Perguntava como tava em casa, a vida do jogador. Essa escola que ele vai seguir, a escola que o Muricy seguiu, que foi a escola do Tele Santana, o Rogério vai tentar seguir a mesma escola. Só que eu vejo o Rogério um cara mais moderno do que o Tele e o Muricy. Até pela própria idade. E ainda em cima do que o Bruno falou, imagina que você é presidente do Fortaleza, o time começa a perder, tudo bem. Só que vai ter São Paulo e Fortaleza agora. Todo mundo quer assistir um confronto entre o Rogério Ceni e o São Paulo. Muita gente está assistindo o Fortaleza por causa do Rogério. Sim. Então, falando do ponto de vista do marketing também, é essencial. Você não vai abrir mão de um cara como esse, que está trazendo visibilidade para o seu clube, entendeu? Para trazer outro treinador. Eu não acredito. Eu acho que o Fortaleza começar a ficar ameaçado de rebaixamento, o Rogério fica ameaçado de sair. Mas tudo que vocês colocaram. É burrice. Eu preciso só um minutinho, esporte e discussão. Teba, o que vai acontecer? Intervalo? Seguir, segue o jogo? Que não, primeiro passa pra mim, depois intervalo, é mímica.